Antes da gente começar essa história linda de hoje, me conta aqui nos comentários. Você acredita que existem pessoas que chegam na nossa vida no momento exato em que mais precisamos? Eu amo ler o que você pensa. E já aproveita para se inscrever no canal, porque tem muita história emocionante vindo por aqui, daquelas que fazem a gente esquecer um pouquinho dos problemas e aquecer o coração. Agora vem comigo conhecer a história da Cassandra, porque o destino dela vai mudar da forma mais inesperada possível. Naquela manhã fria de 1984, Cassandra segurava a pequena mala marrom contra o peito, enquanto observava o portão da fazenda dos sogros sendo fechado diante dela sem o menor sinal de piedade. O barulho da corrente batendo no ferro pareceu ecoar mais alto que o próprio choro preso na garganta. Aos 20 anos, vestida com um vestido escuro simples e os cabelos castanhos bagunçados pelo vento da estrada de terra, ela percebeu que tinha perdido tudo rápido demais. Primeiro o marido, morto num acidente com cavalo poucos meses depois do casamento. Depois a casa. Depois o sobrenome que juravam que ela nunca mereceu carregar. Você trouxe azar para essa família, a sogra tinha dito minutos antes, sem nem olhar nos olhos dela. Cassandra ainda lembrava da sensação das alianças sendo arrancadas de suas mãos como se fossem peças sem valor. O mais doloroso nem era sair dali sem dinheiro. Era entender que nunca tinha sido amada por ninguém naquela família. Ela caminhou pela estrada, sentindo o barro grudar nos sapatos gastos, enquanto o céu cinza ameaçava chuva. O estômago doía de fome, mas o orgulho machucava mais. Porque Cassandra não era preguiçosa, nem interesseira como espalhavam pela cidadezinha. Ela só era uma menina que tinha acreditado no amor cedo demais. Algumas carroças passaram por ela sem oferecer ajuda. Naquelas bandas, viúva jovem sempre virava motivo de cochicho. E bonita como Cassandra era, os olhares vinham carregados de maldade. Coitada, mas também tão novinha, murmuravam pelas janelas. Ela respirou fundo, tentando não desabar no meio da estrada. Só que a chuva começou de repente, grossa, pesada, encharcando seus cabelos. Cassandra tentou correr até um velho ponto de ônibus abandonado, mas o salto quebrou no barro e ela caiu de joelhos. Foi ali, coberta de lama e vergonha, que ela ouviu o som de um motor se aproximando. Uma caminhonete preta enorme surgiu levantando poeira molhada pela estrada. Diferente dos carros simples da região, aquela parecia saída de revista. O veículo parou devagar ao lado dela. A janela desceu lentamente e Cassandra levantou o rosto, sem imaginar que aquele momento mudaria completamente sua vida. Augusto Albuquerque observou a garota caída na lama sem dizer nada nos primeiros segundos. Alto, ombros largos, barba por fazer e olhos escuros intensos, ele tinha aquela presença que fazia qualquer ambiente ficar pequeno. O homem era conhecido em toda a região. Dono das maiores terras de gado do estado, milionário, reservado e cercado de histórias. Alguns diziam que era frio. Outros juravam que ele tinha partido o coração de muitas mulheres. Mas a verdade é que Augusto vivia sozinho naquela fazenda enorme fazia anos. E ninguém entendia o motivo. Cassandra tentou se levantar rápido, envergonhada. Desculpa, eu já estou saindo da frente. A voz dela saiu baixa e trêmula. Augusto olhou a mala molhada, depois o vestido preto e os olhos inchados dela. Você está indo para onde nessa chuva? Cassandra engoliu seco. A resposta ficou presa porque ela mesma não sabia. E talvez tenha sido exatamente isso que fez Augusto sentir algo estranho apertar o peito naquele instante. Será que aquele homem solitário imaginava que a garota abandonada na estrada acabaria mexendo com tudo que ele tentou esquecer durante anos? Augusto ficou observando Cassandra em silêncio enquanto a chuva aumentava sobre o capô da caminhonete. Ela tentava manter a postura, mas estava tremendo de frio.
Os dedos apertavam a alça da mala com tanta força que pareciam pedir socorro sem palavras. "Entra no carro antes que você pegue uma pneumonia", ele disse com a voz firme, sem abrir espaço para discussão. Cassandra hesitou. Naquela época, uma mulher entrar sozinha no carro de um homem desconhecido já virava assunto por meses na cidade. Ainda mais um homem como Augusto Albuquerque. Ela já tinha ouvido histórias sobre ele. O magnata misterioso da fazenda Santa Helena. O homem rico que nunca aparecia em festas. O solteirão que afastava qualquer mulher que tentava se aproximar demais. Mas a chuva estava cruel e o frio começava a deixar os lábios dela arroxeados. Augusto percebeu o medo no olhar dela e respirou fundo antes de falar mais baixo. "Se eu quisesse te fazer mal, não teria parado." Aquilo arrancou dela um sorriso pequeno, quase involuntário. E foi exatamente esse sorriso tímido, mesmo em meio ao caos, que pegou Augusto desprevenido. Cassandra entrou no carro devagar, toda molhada, tentando não sujar o banco de couro. O cheiro de terra molhada se misturou ao perfume amadeirado dele, forte e elegante. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Só o barulho da chuva preenchia o silêncio. Augusto tirou o próprio casaco e entregou para ela. "Coloca isso." Cassandra segurou o tecido pesado ainda quente do corpo dele e sentiu algo estranho no peito. Fazia dias que ninguém demonstrava o menor cuidado com ela. Desde a morte do marido, tudo o que recebeu foram acusações, olhares atravessados e portas fechadas. "Obrigada", ela sussurrou. Augusto ligou a caminhonete novamente e voltou para a estrada. "Tem família em algum lugar?" Cassandra desviou o olhar para a janela embaçada. "Não. Amigos?" Ela soltou uma risada sem humor. "Depois que a gente fica sem dinheiro, descobre rapidinho quem era amigo de verdade." Augusto ficou em silêncio outra vez, porque conhecia exatamente aquela sensação. Muito dinheiro atraía gente interesseira como mosca no açúcar. E talvez fosse por isso que ele vivia isolado naquela fazenda gigantesca. Alguns minutos depois, Cassandra percebeu que eles estavam saindo da direção da cidade. "Para onde o senhor está me levando?" Augusto respondeu sem tirar os olhos da estrada. "Para minha fazenda." Cassandra arregalou os olhos imediatamente. "Não precisa... Pode me deixar na rodoviária. A rodoviária está fechada por causa da enchente na estrada. Então, qualquer pensão serve. Nenhuma pensão vai aceitar uma garota sem dinheiro numa noite dessas." Ela ficou quieta, porque ele tinha razão. Augusto apertou o volante por alguns segundos antes de completar. "Você pode ficar lá até decidir o que fazer da vida." Cassandra virou o rosto devagar na direção dele. Era difícil acreditar naquele tipo de bondade vindo de um homem conhecido por ser tão fechado. "O senhor nem me conhece." Augusto finalmente olhou para ela. E o jeito intenso como aqueles olhos escuros prenderam os dela fez o coração da jovem disparar sem aviso. "Conheço gente ruim o bastante para saber quando alguém só está machucado." Cassandra sentiu os olhos marejarem outra vez, mas virou rapidamente para o lado tentando esconder. Do lado de fora, a tempestade seguia forte. Dentro da caminhonete, porém, pela primeira vez em muitos dias, ela começou a sentir que talvez não estivesse completamente sozinha no mundo. E enquanto a estrada levava os dois até a enorme fazenda Santa Helena, nenhum deles imaginava que aquela viagem silenciosa seria o começo de um amor capaz de mudar suas vidas para sempre. Quando os portões da fazenda Santa Helena se abriram, Cassandra ficou sem reação. Mesmo debaixo da chuva e da pouca iluminação da noite, dava para perceber que aquele lugar parecia outro mundo. A estrada cercada por árvores enormes levava até uma casa imensa, com varanda larga, janelas iluminadas e um jardim tão bem cuidado que parecia cenário de novela. Ela nunca tinha visto uma fazenda tão bonita. Augusto estacionou a caminhonete perto da entrada principal e desceu primeiro. Um funcionário correu segurando um guarda-chuva. "Seu Augusto, o senhor demorou."
O homem parou a frase no meio quando viu Cassandra sair do carro usando o casaco do patrão. O olhar curioso quase arrancou um suspiro cansado dela. Já estava acostumada com gente julgando sem saber de nada. Prepare o quarto de hóspedes, Augusto falou sério enquanto subia os degraus da varanda. E peça para Dona Dalva fazer algo quente para ela comer. Cassandra entrou devagar, observando o chão brilhando, os móveis antigos e o enorme lustre no centro da sala. Tudo ali parecia elegante demais, perto da vida simples que ela sempre teve. A governanta apareceu ajeitando os óculos no rosto. Dona Dalva devia ter uns 60 anos, mas tinha aquele jeito firme de quem comandava tudo naquela casa havia décadas. Ela olhou Cassandra da cabeça aos pés, depois encarou Augusto em silêncio. Encontrou a menina na estrada. Ele explicou rapidamente. Ela vai ficar uns dias. Dona Dalva arqueou uma sobrancelha, mas não questionou. Vou mandar preparar um banho quente. Cassandra apertou a mala contra o corpo. Eu não quero incomodar. Já está incomodando ficando parada molhada desse jeito, Dona Dalva respondeu, mas com um leve sorriso escondido no canto da boca. Pela primeira vez em dias, Cassandra quase riu. Enquanto subia a escada acompanhada da governanta, percebeu Augusto parado perto da lareira, afrouxando o colarinho da camisa social. O fogo iluminava o rosto sério dele de um jeito bonito demais, e foi impossível não notar como aquele homem parecia carregar um cansaço silencioso dentro dos olhos. No quarto, Cassandra tomou banho demoradamente. A água quente escorrendo pelo corpo parecia lavar não só a lama da estrada, mas parte da tristeza que ela vinha carregando desde o enterro do marido. Dona Dalva deixou roupas limpas sobre a cama. Um vestido simples, confortável e cheiroso. Era da minha filha, explicou. Ela casou e foi morar longe. Vai servir em você. Cassandra agradeceu emocionada. Depois de pronta, desceu meio sem jeito até a cozinha, guiada pelo cheiro maravilhoso de comida caseira. Dona Dalva serviu sopa quente, pão fresco e café. Cassandra tentou comer devagar, mas a fome falou mais alto. Fazia tempo que eu não via alguém comer com tanta vontade, Dona Dalva comentou divertida. Cassandra limpou os lábios envergonhada. Desculpa. Não peça desculpas por ter fome, menina. Augusto entrou na cozinha naquele momento, ainda com a camisa social preta dobrada até os braços fortes. O ambiente pareceu menor quando ele apareceu. Dona Dalva percebeu o jeito como os dois evitaram olhar um para o outro e disfarçou um sorriso antes de sair inventando qualquer desculpa. Cassandra ficou nervosa imediatamente. Augusto puxou a cadeira à frente dela. Tá melhor? Muito. Ele assentiu devagar. Pode ficar tranquila aqui. Cassandra abaixou os olhos por alguns segundos antes de criar coragem para perguntar. Por que o senhor me ajudou? Augusto ficou em silêncio. O fogo do fogão a lenha refletia no rosto sério dele enquanto parecia procurar a resposta certa. Porque um dia ninguém me ajudou quando eu precisei. Aquilo pegou Cassandra de surpresa. Era estranho imaginar um homem tão poderoso falando daquele jeito. Ela percebeu então que talvez Augusto também tivesse feridas escondidas por trás daquela postura fria. E naquele instante, silencioso, enquanto a chuva diminuía lá fora e o cheiro de café preenchia a cozinha antiga, alguma coisa começou a nascer entre os dois. Algo calmo, inesperado e perigoso para dois corações tão machucados. Os dias começaram a passar devagar na fazenda Santa Helena, e Cassandra estranhamente voltou a sorrir aos poucos. Acordava cedo com o cheiro de café fresco vindo da cozinha e o som dos cavalos sendo preparados lá fora. A fazenda parecia viva desde o nascer do sol. Funcionários caminhavam de um lado para o outro, caminhonetes cruzavam os campos e o mugido do gado ecoava ao longe.
Mesmo sendo enorme, o lugar tinha um clima acolhedor que ela nunca sentiu na casa do falecido marido. Dona Dalva vivia reclamando de tudo, mas cuidava dela como se já a conhecesse havia anos. "Come mais um pedaço desse bolo antes que desapareça", dizia enquanto colocava mais comida no prato dela sem pedir permissão. Cassandra ria baixinho. Fazia tempo que não se sentia tratada como gente de verdade. Augusto, porém, continuava um mistério. Saía cedo, resolvia negócios, passava horas nos pastos e quase sempre voltava no fim da tarde cansado e silencioso. Mas Cassandra começou a perceber pequenas coisas nele que ninguém comentava. O jeito como diminuía a velocidade do carro para não assustar os animais. Como tirava o chapéu ao conversar com os funcionários mais velhos. Ou como deixava frutas escondidas na cozinha porque sabia que Dona Dalva gostava. Ele parecia duro por fora, mas carregava uma delicadeza escondida que poucas pessoas enxergavam. E isso mexia com ela mais do que deveria. Numa tarde quente, Cassandra resolveu ajudar no jardim para ocupar a cabeça. Vestia um vestido leve e florido e prendia os cabelos num coque improvisado enquanto molhava as plantas. Ela nem percebeu Augusto chegando a cavalo até ouvir a voz dele atrás dela. "Você vai acabar afogando essas flores." Cassandra se assustou e virou rápido, molhando o próprio vestido sem querer. Augusto soltou uma risada baixa. E aquilo quase fez ela esquecer de respirar, porque era a primeira vez que via aquele homem sorrir de verdade. "Então o senhor sabe cuidar de flores também?" ela provocou. Augusto desceu do cavalo calmamente. "Aprendi com minha mãe." Cassandra percebeu uma sombra atravessar o olhar dele quando falou da mãe. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o vento forte bagunçou o vestido dela e Augusto desviou os olhos rápido demais. Só que não rápido o suficiente para esconder que tinha reparado nela. E Cassandra sentiu o rosto esquentar. "Dona Dalva comentou que você gosta de desenhar", ele disse, mudando de assunto. Cassandra sorriu surpresa. "Eu desenhava quando era menina." "E por que parou?" Ela deu de ombros. "Depois do casamento, meu marido dizia que isso era perda de tempo." Augusto ficou sério na mesma hora. "Tem gente que nasce para diminuir os outros." Cassandra abaixou os olhos. Talvez ele tivesse razão. Augusto se aproximou devagar até ficar perto demais. O cheiro de couro, terra e perfume amadeirado fez o coração dela acelerar sem controle. "Olha para mim, Cassandra." Ela levantou os olhos lentamente. "Nunca deixe ninguém fazer você acreditar que aquilo que ama não tem valor." O jeito firme como ele falou atravessou direto o peito dela, porque ninguém nunca tinha defendido seus sonhos daquela forma. O silêncio entre os dois ficou diferente, mais quente, mais perigoso. E então, sem aviso, um cachorrinho pequeno apareceu correndo pelo jardim e pulou na saia de Cassandra, cheio de barro. Ela soltou um grito assustado enquanto Augusto começou a rir de verdade daquela vez. Uma risada bonita, rara e contagiante. "Seu traidor", ele falou para o cachorro. "Passa semanas me ignorando e agora resolve adotar ela?" Cassandra começou a rir também, tentando limpar o vestido. E por alguns minutos, ali no meio do jardim ensolarado, ela esqueceu completamente que era uma viúva rejeitada, carregando tristeza nas costas. Augusto observou a jovem rindo enquanto segurava o cachorro no colo e sentiu algo estranho apertar o peito outra vez. Algo que ele vinha evitando sentir fazia muitos anos. Será que aquele homem solitário estava começando a se apaixonar justamente pela mulher que entrou na vida dele da forma mais improvável possível? Naquela noite, Cassandra demorou para dormir. O sorriso de Augusto no jardim não saía da cabeça dela de jeito nenhum. E aquilo era perigoso, muito perigoso. Porque fazia apenas alguns meses que ela tinha enterrado o marido e a cidade inteira adorava encontrar motivo para julgar uma mulher. Ainda mais uma viúva jovem vivendo debaixo do mesmo teto que um magnata solteiro. Cassandra suspirou e virou de lado na cama,
tentando afastar aqueles pensamentos. Mas toda vez que fechava os olhos, lembrava do jeito como Augusto tinha dito: "Olha para mim." Ninguém nunca falou com ela daquele jeito. Como se ela tivesse valor. Na manhã seguinte, o clima na fazenda parecia diferente. Augusto estava mais quieto que o normal no café da manhã. Cassandra também mal conseguia erguer os olhos na direção dele sem sentir o coração bater estranho. Dona Dalva percebeu imediatamente e quase sorriu dentro da xícara de café. Já reconhecia a tensão romântica de longe. "Cassandra, você pode levar os documentos para o Augusto no escritório?" Perguntou inocentemente demais. Cassandra quase engasgou. "Eu? Tem mais alguém chamado Cassandra aqui?" Antes que ela inventasse desculpa, Dona Dalva já tinha colocado a pasta nas mãos dela. Augusto apenas observou em silêncio por cima do jornal. E aquilo deixou Cassandra ainda mais nervosa. Alguns minutos depois, ela bateu de leve na porta do escritório. "Pode entrar." O escritório de Augusto tinha cheiro de madeira antiga e café forte. Havia mapas enormes das terras espalhados pela parede e uma estante cheia de livros grossos. Cassandra entrou devagar, segurando os documentos contra o peito. Augusto estava sentado atrás da mesa, de mangas dobradas, concentrado em algumas anotações. O homem ficava ainda mais bonito trabalhando sério daquele jeito. E Cassandra odiou perceber isso. Dona Dalva pediu para entregar isso. Augusto pegou a pasta, mas notou que ela parecia desconfortável. "Aconteceu alguma coisa?" Cassandra hesitou antes de responder. "Seu Augusto, eu acho melhor ir embora logo." Ele ergueu os olhos imediatamente. "Por quê?" "Porque já estão falando." Augusto encostou na cadeira devagar. "Quem?" Cassandra soltou uma risada triste. "Cidade pequena não precisa de motivo para inventar história." Ele ficou sério na mesma hora. "E você vai viver sua vida baseada no que meia dúzia de fofoqueiros dizem? Não é tão simples." Augusto levantou da cadeira lentamente. Alto daquele jeito, parecia ocupar o escritório inteiro. Cassandra prendeu a respiração sem perceber quando ele se aproximou. "Escuta uma coisa," ele falou baixo. "Você não me incomoda aqui." O coração dela disparou. "Mas..." "E eu não costumo repetir 2 vezes." Cassandra tentou responder alguma coisa, mas foi interrompida por vozes alteradas vindo do lado de fora da casa. Augusto franziu a testa imediatamente. Os dois caminharam até a varanda e encontraram uma caminhonete parada perto da entrada. Cassandra perdeu a cor no mesmo instante ao reconhecer quem descia do veículo. Miriam, a irmã do falecido marido, elegante, arrogante e com aquele olhar venenoso de sempre. Ela observou Cassandra parada ao lado de Augusto e abriu um sorriso debochado. Então os boatos eram verdade. Cassandra sentiu o estômago gelar. Augusto cruzou os braços sem paciência. "O que você quer?" Miriam fingiu surpresa. "Nossa, que recepção calorosa!" Depois encarou Cassandra com desprezo. "Você nem esperou o corpo do meu irmão esfriar direito, né?" Cassandra ficou imóvel. Aquela frase atingiu como um tapa. Augusto deu um passo à frente imediatamente. "Já chega!" Miriam arqueou a sobrancelha. "Defendendo ela assim? Interessante." O clima ficou pesado na mesma hora. Cassandra percebeu vários funcionários olhando discretamente da área externa. Exatamente o tipo de humilhação pública que ela mais queria evitar. "Eu só vim avisar que a cidade inteira já está comentando sobre essa viuvinha inocente morando com o homem mais rico da região." Cassandra sentiu os olhos encherem de lágrimas de raiva. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Augusto falou numa voz fria que fez até Miriam perder o sorriso. "Agora você vai entrar no seu carro e ir embora antes que eu mande retirar você da minha propriedade." O silêncio caiu pesado. Miriam respirou fundo, irritada, mas percebeu que Augusto não estava brincando. Antes de entrar na caminhonete, porém, ela lançou um último olhar venenoso para Cassandra.
Cuidado, homem rico nunca salva mulher pobre sem querer algo em troca. Quando ela foi embora levantando poeira pela estrada, Cassandra ficou parada sem conseguir olhar para Augusto. Porque uma parte machucada dela começou a se perguntar: e se Miriam estivesse certa? Depois da confusão, Cassandra passou o restante do dia estranha. Tentava ajudar Dona Dalva na cozinha, mas queimou o pão 2 vezes e quase derrubou uma panela inteira de café no chão. A cabeça estava longe dali. As palavras de Miriam tinham entrado como espinho. Homem rico nunca salva mulher pobre sem querer algo em troca. Era cruel, mas o pior é que ela já tinha visto aquilo acontecer com outras mulheres da cidade. Augusto percebeu o silêncio dela durante o jantar. Cassandra mal tocou na comida, e quando ele perguntou se estava tudo bem, ela apenas sorriu fraco dizendo que era cansaço. Mas Augusto não acreditou nem por um segundo. Mais tarde, já de noite, Cassandra resolveu sair um pouco para respirar. A fazenda estava silenciosa, iluminada apenas pelas luzes da varanda e pela lua enorme no céu. Ela caminhou devagar até o curral, ouvindo o som dos grilos e sentindo o vento fresco tocar o rosto. Aquilo costumava acalmar ela. Só que naquela noite nem o céu bonito conseguia aliviar o aperto dentro do peito. Você sempre foge para cá quando tá triste? A voz de Augusto surgiu atrás dela. Cassandra fechou os olhos rapidamente antes de virar. Desculpa, eu não queria incomodar. Augusto encostou na cerca de madeira ao lado dela. Você fala isso o tempo todo. Cassandra soltou um suspiro baixo. Porque eu realmente não quero. O silêncio caiu entre os dois por alguns segundos, até que ela resolveu perguntar aquilo que vinha martelando na cabeça desde a visita de Miriam. Por que o senhor nunca se casou? Augusto olhou para o céu antes de responder. Porque eu já amei alguém uma vez. Cassandra virou o rosto devagar na direção dele. A voz de Augusto saiu mais baixa daquela vez. Ela morreu. Cassandra sentiu o peito apertar imediatamente. Eu sinto muito. Augusto deu de ombros, mas o olhar distante denunciava a dor antiga. Faz muito tempo. Mesmo assim, certas dores não passam totalmente. Ele olhou para ela naquele instante, e havia tanta verdade naquela troca silenciosa que Cassandra sentiu um arrepio subir pela pele, porque os dois sabiam exatamente como era perder alguém. Augusto respirou fundo antes de continuar. Depois disso, eu me fechei para muita coisa. Cassandra ficou quieta. Talvez fosse por isso que aquele homem parecia tão solitário, mesmo cercado de riqueza. E você, ele perguntou de repente, amava seu marido? Cassandra demorou alguns segundos para responder. Eu achava que amava. Augusto franziu levemente a testa. Ela sorriu triste. Mas acho que eu era apaixonada pela ideia de construir uma família. Eu era muito nova. Queria alguém que me escolhesse. Augusto baixou os olhos por um instante, como se aquela frase tivesse mexido com ele mais do que deveria. O vento soprou forte naquele momento, fazendo Cassandra se desequilibrar levemente na terra úmida. Augusto segurou o braço dela rápido, firme, puxando-a contra o próprio corpo sem pensar. E o mundo pareceu parar. Cassandra sentiu o calor das mãos dele atravessar o tecido fino do vestido. Augusto ficou imóvel, olhando para ela tão de perto que dava para ouvir a respiração pesada dos dois, misturada ao som distante dos animais. O coração de Cassandra batia tão forte que parecia impossível esconder. Augusto também percebeu. Os olhos dele desceram lentamente até os lábios dela antes de subir outra vez. E pela primeira vez em muitos anos, aquele homem perdeu completamente a coragem, porque queria beijá-la, queria muito, mas também sabia que Cassandra estava machucada demais para isso. Então ele soltou devagar o braço dela, mesmo contra a própria vontade. Você devia entrar, tá frio. Cassandra assentiu sem conseguir falar direito. Só que quando começou a se afastar, Augusto chamou baixinho. Cassandra! Ela virou.
E então ele disse algo que fez o coração dela estremecer até a alma. Nunca pense que eu espero alguma coisa em troca por cuidar de você. Cassandra ficou parada olhando para ele sem conseguir responder. Porque naquele instante, ela percebeu uma coisa perigosa demais. Estava começando a confiar naquele homem e talvez estivesse começando a se apaixonar também. Os dias seguintes ficaram diferentes entre Cassandra e Augusto. Não era algo dito, combinado ou escancarado. Era pior. Estava nos pequenos detalhes, nos olhares rápidos durante o café da manhã, na forma como Augusto diminuía o passo quando ela caminhava ao lado dele pela fazenda, ou no jeito que Cassandra ficava nervosa toda vez que ouvia o barulho da caminhonete chegando no fim da tarde. Dona Dalva observava tudo em silêncio, fingindo não perceber nada. Mas vez ou outra soltava um sorrisinho escondido enquanto preparava o jantar. Numa manhã ensolarada de domingo, Augusto apareceu na varanda segurando 2 chapéus. "Você sabe andar a cavalo?" Cassandra levantou os olhos do bordado surpresa. "Mais ou menos." "Então hoje você aprende direito." Ela tentou esconder o sorriso. "Isso foi um convite?" "Não se acostuma, sou péssimo fazendo gentileza." Cassandra riu baixinho e aceitou o chapéu. Pouco tempo depois, os 2 cavalgavam pelos campos enormes da fazenda. O vento bagunçava os cabelos dela, enquanto o céu azul parecia não ter fim. Cassandra não lembrava da última vez que tinha se sentido tão leve. Augusto observava discretamente o sorriso dela, surgindo fácil daquele jeito. E cada vez que ela ria, alguma coisa dentro dele amolecia mais. Em certo momento, o cavalo de Cassandra se assustou com um barulho vindo do mato e disparou um pouco mais rápido. "Augusto!" ela gritou assustada. Em segundos, ele já estava ao lado dela, segurando as rédeas com firmeza até o animal parar. Cassandra respirava ofegante quando percebeu que Augusto tinha segurado sua cintura para evitar que ela caísse. Os 2 ficaram muito próximos outra vez, perto demais. "Tá tudo bem?" ele perguntou baixo. Cassandra assentiu devagar, mas continuou olhando para ele sem conseguir desviar. O vento balançava a camisa e o sol deixava os olhos escuros ainda mais bonitos. Era injusto alguém conseguir ser tão bonito daquele jeito. "Você sempre aparece quando eu preciso." Ela acabou deixando escapar. Augusto deu um meio sorriso. "Talvez você tenha talento para arrumar confusão." Cassandra riu e aquele som pareceu atingir Augusto em cheio. Só que o momento foi interrompido pelo som de outro cavalo se aproximando depressa. Um dos funcionários da fazenda apareceu aflito. "Seu Augusto, tem problema lá na cidade." Augusto franziu a testa imediatamente. "O que aconteceu?" "Andaram espalhando umas coisas sobre a dona Cassandra." O sorriso dela desapareceu na mesma hora. O funcionário ficou sem jeito antes de continuar. "Disseram no armazém que ela está querendo dar golpe no senhor, que virou amante do patrão para garantir vida boa." Cassandra perdeu a cor imediatamente. Era como se a humilhação nunca tivesse fim. Augusto ficou imóvel por 2 segundos. Então algo mudou no rosto dele. Uma frieza perigosa tomou conta do olhar. "Quem começou isso?" "Pessoal diz que foi Miriam." Cassandra baixou a cabeça, sentindo os olhos queimarem. Ela já imaginava. Augusto virou o cavalo na mesma hora. "Volta para casa." Cassandra se assustou. "Augusto, volta para casa, Cassandra." O tom firme deixou claro que ele estava furioso. E antes que ela pudesse impedir, Augusto saiu cavalgando em direção à cidade sem nem olhar para trás. Algumas horas depois, a pequena cidade inteira comentava a cena que aconteceu no armazém principal. Augusto Albuquerque entrou no lugar igual tempestade. E diante de todos os homens que repetiam fofocas sobre Cassandra, ele bateu o punho no balcão com tanta força que fez o silêncio cair imediatamente. Da próxima vez que alguém abrir a boca para desrespeitar aquela mulher,
Vai acertar as contas comigo? Ninguém teve coragem de responder, porque Augusto não era homem de fazer ameaça vazia. Quando ele voltou para a fazenda, já estava anoitecendo. Cassandra esperava sentada na varanda, inquieta. Assim que ele desceu do cavalo, ela caminhou rápido até ele. Você ficou maluco? Augusto tirou o chapéu sem paciência. Eles não tinham direito de falar de você daquele jeito, mas agora vão falar ainda mais. Augusto se aproximou devagar. Que falem! Cassandra ficou sem reação ao ouvir aquilo, porque o jeito que ele olhava para ela naquele momento não deixava espaço para dúvida nenhuma. Augusto estava disposto a protegê-la de qualquer coisa, até da cidade inteira, se fosse preciso, e no fundo do coração, Cassandra começou a perceber uma verdade impossível de ignorar. Talvez ninguém nunca tivesse amado ela daquela forma antes. Depois do que aconteceu na cidade, os comentários ficaram ainda mais fortes. Toda vez que algum fornecedor chegava na fazenda, Cassandra percebia os olhares curiosos. Algumas mulheres cochichavam quando ela passava pela rua. Outras fingiam pena, mas adoravam espalhar histórias. Só que Augusto parecia cada vez menos preocupado com isso. E talvez fosse exatamente aquilo que mais assustava Cassandra, porque ele estava deixando claro demais que ela tinha importância na vida dele. Numa tarde quente, Dona Dalva pediu ajuda para organizar algumas caixas antigas no depósito da casa. Cassandra aceitou na mesma hora, tentando distrair a cabeça. O lugar era cheio de móveis cobertos por lençóis, retratos antigos e cheiro de madeira envelhecida. Enquanto limpava algumas prateleiras, encontrou uma caixa cheia de fotografias antigas. E, sem querer, uma imagem chamou a atenção dela. Era Augusto mais jovem, talvez com uns 20 e poucos anos, abraçado a uma mulher muito bonita. Os dois sorriam, olhando um para o outro. Cassandra sentiu algo estranho apertar o peito. Ciúme. E isso fez ela se assustar consigo mesma. Ela se chamava Helena. Cassandra quase derrubou a foto ao ouvir a voz de Augusto atrás dela. Ele entrou no depósito devagar, com as mãos nos bolsos, observando a fotografia. Desculpa, eu não queria mexer. Tudo bem. Augusto pegou a foto cuidadosamente. Pela primeira vez, Cassandra viu tristeza verdadeira estampada no rosto dele. Nós íamos nos casar. Cassandra ficou em silêncio. Ela morreu de febre poucos dias antes. O coração dela apertou forte. Agora fazia sentido aquele vazio que ele carregava nos olhos. Augusto ficou alguns segundos olhando a foto antes de guardar novamente. Depois disso, eu enterrei minha vida junto com ela. Cassandra observou ele em silêncio e pela primeira vez entendeu que aquele homem não era frio. Só tinha sofrido tanto que desaprendeu a deixar alguém entrar outra vez. Mas você voltou a sorrir. Ela falou baixinho. Augusto ergueu os olhos lentamente para ela. O clima mudou na mesma hora. O silêncio ficou pesado, quente, carregado de coisas não ditas. Você percebeu isso? Ele perguntou baixo. Cassandra sentiu o coração acelerar. É difícil não perceber. Augusto deu um passo na direção dela. Depois mais um. Cassandra prendeu a respiração sem conseguir se mover. Antes de você chegar aqui, ele confessou numa voz rouca, essa casa parecia morta. O peito dela disparou. Augusto estava perto demais agora. Tão perto que Cassandra conseguia sentir o calor do corpo dele naquele depósito silencioso. Augusto. O nome dele saiu fraco nos lábios dela. E aquilo foi a gota final. Augusto segurou delicadamente o rosto dela, como se tivesse medo de quebrá-la. O toque das mãos grandes e quentes fez Cassandra fechar os olhos por um instante. Me diz para parar, ele sussurrou. Mas Cassandra não conseguiu, porque no fundo ela queria aquilo desde o momento em que aquele homem apareceu naquela estrada debaixo da chuva. Então Augusto finalmente a beijou, e foi um beijo lento, intenso e cheio de emoção guardada. Não havia pressa, só saudade de carinho, desejo reprimido e duas almas machucadas, encontrando abrigo uma na outra.
Cassandra segurou a camisa dele com força quando sentiu Augusto aprofundar o beijo devagar. O mundo simplesmente desapareceu naquele instante. Só existiam os dois. Quando o beijo terminou, os dois continuaram muito próximos, respirando descompassados. Cassandra abriu os olhos devagar e encontrou Augusto olhando para ela de um jeito que fez suas pernas fraquejarem, como se ela fosse algo precioso demais. Mas naquele mesmo instante, uma voz surgiu do lado de fora da casa. Seu Augusto! Os dois se afastaram rapidamente. Um funcionário apareceu aflito na porta do depósito. Desculpa interromper, mas chegou visita. Augusto fechou os olhos irritado. Quem? O homem engoliu seco antes de responder. Os pais da dona Cassandra. Cassandra congelou na mesma hora, porque fazia mais de um ano que eles não apareciam. E o jeito preocupado do funcionário deixou claro que aquilo não significava coisa boa. Cassandra sentiu as pernas enfraquecerem no mesmo instante. Augusto percebeu imediatamente a mudança no rosto dela. Você quer que eu mande eles embora? Perguntou sério. Mas Cassandra respirou fundo e balançou a cabeça devagar. Não, eu preciso ouvir o que eles querem. Só que no fundo ela já imaginava. Seus pais nunca tinham sido carinhosos. O pai era um homem duro, sempre preocupado com dinheiro e aparência. Já a mãe vivia tentando agradar os outros enquanto esquecia da própria filha. Quando Cassandra decidiu casar jovem, eles praticamente entregaram ela nas mãos da família do marido como quem tira um peso das costas. E depois da morte dele, desapareceram completamente. Os três seguiram até a sala principal da fazenda. Assim que entrou, Cassandra encontrou os pais sentados no sofá enorme, olhando tudo ao redor com admiração mal disfarçada. O pai dela parecia mais interessado no lustre caro do que na própria filha. A mãe levantou rápido ao vê-la. Cassandra! A jovem ficou parada, esperando. A mulher abriu um sorriso forçado. Você está tão bonita! Augusto percebeu o desconforto dela imediatamente e permaneceu ao lado dela em silêncio. O pai de Cassandra, então, levantou ajeitando a camisa. Então o senhor é Augusto Albuquerque. Augusto apenas assentiu frio. Para que vieram? Perguntou direto, sem paciência para rodeios. O homem limpou a garganta. Viemos buscar nossa filha. Cassandra quase riu de nervoso. Buscar. Agora. Depois de meses abandonada. Por quê? Ela perguntou baixo. A mãe trocou um olhar rápido com o marido antes de responder. Porque você é nossa família. Cassandra sentiu vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Quantas noites ela passou sozinha, esperando pelo menos uma carta deles. Quantas vezes desejou ouvir exatamente aquelas palavras. E agora pareciam falsas demais. Augusto percebeu tudo no olhar dela. Acho melhor falarem a verdade, disse frio. O pai dela suspirou derrotado. A fazenda da família do seu marido foi vendida. Cassandra franziu a testa sem entender. E seu falecido marido deixou uma parte da herança no seu nome. O silêncio caiu pesado. Cassandra ficou imóvel. Então era isso. Não tinham vindo por saudade. Nem por amor. Vieram por interesse. Outra vez, vocês nem perguntaram se eu estava viva, ela falou sentindo a voz falhar. A mãe tentou se aproximar. Filha... Cassandra deu um passo para trás imediatamente. Não. Os olhos dela começaram a marejar. Quando me expulsaram daquela casa, eu fiquei sozinha. Sozinha. O pai pareceu irritado com o rumo da conversa. Você não pode viver aqui eternamente dependendo da bondade dos outros. Augusto estreitou os olhos na mesma hora. Cassandra também percebeu a indireta venenosa. Eu nunca dependi de ninguém, respondeu firme. O pai soltou uma risada debochada enquanto olhava Augusto de cima a baixo. Claro, porque um homem rico desse ajuda uma viúva bonita sem segundas intenções. Antes que Cassandra reagisse, Augusto deu um passo à frente, e a expressão dele, naquele momento, fez até Dona Dalva parar na porta da sala, preocupada. Escuta aqui,
Augusto falou numa calma perigosa. A única pessoa interesseira nessa sala não é sua filha. O homem ficou vermelho de raiva. Quem o senhor pensa que é? Augusto respondeu sem elevar a voz. O homem que vai colocar vocês para fora da minha casa agora. O clima ficou pesado imediatamente. A mãe de Cassandra tentou amenizar, mas já era tarde. O pai apontou o dedo na direção da filha, cheio de desprezo. Você virou exatamente o tipo de mulher que diziam. Cassandra sentiu o golpe atravessar o peito, só que dessa vez foi diferente. Porque antes que a tristeza tomasse conta dela, Augusto segurou sua mão na frente de todos. Firme, sem medo, sem esconder. E então disse algo que fez o coração dela parar por um segundo. Ela virou a mulher mais corajosa que eu conheço. O silêncio caiu na sala. Até Cassandra perdeu o ar olhando para ele, porque naquele instante, pela primeira vez na vida, alguém escolheu ficar do lado dela sem vergonha nenhuma. E talvez tenha sido exatamente ali que ela percebeu que já estava completamente apaixonada por Augusto Albuquerque. Depois da discussão, os pais de Cassandra foram embora da fazenda humilhados e irritados. O barulho da caminhonete sumindo pela estrada deixou um silêncio estranho dentro da casa. Cassandra continuava parada no meio da sala, sem conseguir acreditar em tudo que tinha ouvido. Augusto ainda segurava a mão dela, firme, quente, como se quisesse lembrar ao mundo inteiro que ela não estava mais sozinha. Quando percebeu, ele soltou devagar, mas já era tarde demais para o coração dela voltar ao normal. Dona Dalva fingiu arrumar umas almofadas só para esconder o sorriso emocionado antes de desaparecer discretamente da sala. Augusto passou a mão pela nuca, parecendo incomodado consigo mesmo. Desculpa pelo jeito que falei com eles. Cassandra ergueu os olhos surpresa. Você está pedindo desculpa por me defender? Ele suspirou baixo. Eu não queria piorar as coisas. Cassandra ficou alguns segundos olhando para aquele homem enorme, sério e protetor parado na frente dela. E então, sem perceber, começou a rir baixinho. Augusto franziu a testa. Qual a graça? Nada. Ela limpou uma lágrima no canto do olho, ainda sorrindo. Só tô achando engraçado que você assusta a cidade inteira, mas parece preocupado porque brigou com meus pais. Até Augusto acabou sorrindo de leve. E aquilo fez Cassandra perder completamente a coragem de esconder o que sentia. Obrigada, ela falou baixinho. O olhar dos dois se encontrou outra vez, e o ar pareceu desaparecer da sala. Augusto caminhou devagar até ela, sem desviar os olhos nem por um segundo. Cassandra! O jeito rouco que ele falou o nome dela arrepiou cada parte do corpo da jovem. Você faz ideia do quanto tá difícil para mim manter distância? O coração dela disparou tão forte que chegou a doer. Então não mantém, ela respondeu quase num sussurro. Foi tudo que Augusto precisava ouvir. Ele segurou o rosto dela delicadamente e a beijou outra vez. Mas dessa vez o beijo veio diferente, mais intenso, mais cheio de vontade reprimida. Cassandra envolveu os braços no pescoço dele, enquanto Augusto a puxava pela cintura como se tivesse esperado aquele momento por tempo demais. O beijo carregava saudade, desejo e uma necessidade absurda de pertencimento. Quando se afastaram, os dois estavam sem ar. Augusto encostou a testa na dela, fechando os olhos por um instante. Você tá mudando tudo aqui dentro, confessou baixo, levando a mão até o próprio peito. Cassandra sentiu os olhos marejarem, porque ninguém nunca tinha falado dela daquela forma. Augusto olhou para ela por alguns segundos antes de perguntar: Você tem medo de mim? Cassandra sorriu pequeno. Tenho medo do quanto me sinto segura com você. Aquilo acertou Augusto em cheio, e pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu que estava feliz de verdade. Só que a felicidade dos dois não demorou muito para chamar atenção. Na semana seguinte, Augusto precisou viajar até a cidade grande para resolver negócios importantes relacionados à fazenda. Era apenas uma noite fora,
Mas Cassandra, estranhamente, sentiu um vazio enorme vendo ele partir. Eu volto amanhã antes do almoço, Augusto prometeu, segurando as mãos dela na varanda. Dona Dalva fingia olhar as plantas, enquanto observava a cena quase emocionada. Cassandra tentou esconder o quanto já estava acostumada com a presença dele. Vai com cuidado. Augusto acariciou o rosto dela rapidamente antes de entrar na caminhonete, e aquele gesto simples foi suficiente para deixar Cassandra sorrindo sozinha por vários minutos depois que ele saiu. Só que naquela mesma noite, uma tempestade forte caiu sobre a região. Ventos violentos balançavam as árvores da fazenda enquanto trovões iluminavam o céu. Cassandra estava ajudando Dona Dalva a fechar as janelas quando ouviu alguém bater desesperadamente na porta principal. Um funcionário entrou correndo, molhado da cabeça aos pés. Dona Cassandra! Ela sentiu o coração gelar imediatamente. O que aconteceu? O homem respirava ofegante. O carro do seu Augusto sofreu um acidente na estrada. O mundo pareceu parar naquele instante. Cassandra sentiu o corpo inteiro gelar. O quê? A voz saiu tão fraca que mal parecia dela. O funcionário tentou explicar no meio da respiração ofegante. A ponte velha perto da estrada principal cedeu por causa da chuva. Disseram que a caminhonete derrapou. Dona Dalva levou a mão ao peito imediatamente. Cassandra ficou parada por 2 segundos sem conseguir pensar. Depois saiu correndo para fora da casa debaixo da tempestade. Cassandra! Dona Dalva gritou atrás dela, mas era inútil. Ela entrou na primeira caminhonete da fazenda que encontrou e mandou o funcionário dirigir até a estrada principal. A chuva era tão forte que quase não dava para enxergar o caminho. Cassandra apertava as mãos tremendo, sem conseguir controlar o desespero. 1000 pensamentos horríveis passavam pela cabeça dela ao mesmo tempo. Não podia acontecer de novo. Ela não suportaria perder outra pessoa daquele jeito. Quando chegaram perto da ponte, havia homens segurando lanternas em meio ao barro e a chuva pesada. Cassandra desceu correndo antes mesmo da caminhonete parar direito. Augusto! Gritou desesperada. Um dos funcionários tentou segurá-la. Moça, cuidado! Mas ela continuou procurando em meio à confusão, até finalmente enxergar Augusto, sentado próximo de uma árvore, com a camisa molhada e um corte pequeno na testa. Vivo. Cassandra perdeu o ar na mesma hora. Augusto levantou os olhos e ficou surpreso ao vê-la correndo na direção dele, completamente encharcada. Cassandra? Ela se ajoelhou na frente dele, segurando o rosto dele com as mãos tremendo. Você tá bem? Meu Deus! Augusto segurou as mãos dela imediatamente. Eu tô bem. Foi só um susto. Mas Cassandra já estava chorando sem conseguir controlar. E foi naquele momento, no meio da chuva, cercada por homens trabalhando e trovões no céu, que Augusto entendeu a dimensão do sentimento dela. Porque ninguém finge aquele desespero. Ei! Ele sussurrou, limpando as lágrimas do rosto dela. Olha para mim. Cassandra tentou respirar fundo, mas continuava tremendo. Achei que tinha perdido você. Augusto sentiu algo apertar forte dentro do peito. Então puxou Cassandra para perto e abraçou ela ali mesmo, sem se importar com quem estivesse olhando. E pela primeira vez em muito tempo, ele teve medo. Não do acidente, mas da ideia de perder aquela mulher. Horas depois, já de volta à fazenda, Dona Dalva quase chorou de alívio vendo os dois entrarem vivos pela porta. Augusto insistiu que estava bem, apesar do corte e do braço machucado. Cassandra não saiu de perto dele nem por um segundo. Preparou café, ajudou a limpar o ferimento e praticamente obrigou ele a descansar no sofá da sala. Você manda mais do que muito capataz dessa fazenda. Augusto comentou, tentando esconder o sorriso. Cassandra cruzou os braços, fingindo braveza. E você é teimoso, igual menino. Augusto puxou delicadamente a mão dela antes que ela se afastasse. O clima mudou na mesma hora. A chuva ainda caía forte do lado de fora, mas dentro da sala só existiam os dois.
Quando eu vi você naquela estrada, Augusto começou baixo, olhando nos olhos dela. Eu achei que estava salvando alguém. Cassandra sentiu o coração acelerar. Ele acariciou os dedos dela devagar antes de continuar. Mas foi você quem salvou minha vida. Os olhos de Cassandra se encheram de lágrimas outra vez. Augusto respirou fundo, como se estivesse finalmente criando coragem para algo guardado havia muito tempo. Eu amo você. O mundo dela parou naquela frase, porque foi simples, sem discurso bonito, sem exagero, apenas verdade. Cassandra sorriu chorando enquanto aproximava o rosto do dele. Eu também amo você, Augusto. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras curassem uma parte antiga da dor que carregava fazia anos. Então a beijou devagar, com carinho, como quem finalmente encontrou o lugar onde pertence. E enquanto a tempestade se acalmava lá fora, os dois perceberam que talvez o amor aparecesse exatamente assim. Quando a gente menos espera, depois da dor, depois da solidão, depois de acreditar que nunca mais seria feliz outra vez. Os meses passaram trazendo uma paz que Cassandra nunca imaginou viver. A fazenda Santa Helena parecia mais alegre desde que ela entrou naquela casa. Até os funcionários comentavam baixinho que Augusto tinha mudado. O homem fechado, silencioso e distante, agora sorria mais. Aparecia com mais frequência entre os peões e até participava das rodas de café na cozinha quando Dona Dalva fazia bolo de milho. E tudo piorava, ou melhorava, quando Cassandra estava por perto, porque bastava ela entrar num ambiente para o olhar dele mudar completamente. O romance dos dois virou assunto na cidade inteira. Claro que ainda existiam fofocas, sempre existiriam. Mas dessa vez, Cassandra não abaixava mais a cabeça. Não porque deixou de sentir dor, mas porque finalmente tinha alguém ao lado dela. E isso fazia toda a diferença. Numa tarde dourada de domingo, Augusto levou Cassandra até um lago afastado da fazenda. O lugar era lindo, cercado por árvores altas e flores silvestres balançando com o vento. Cassandra observava a água brilhando enquanto Augusto parecia nervoso pela primeira vez desde que ela o conheceu. Você tá estranho, ela comentou rindo baixo. Augusto soltou um suspiro. Isso é culpa sua. Minha? Você me deixa nervoso. Cassandra começou a rir mais ainda. O grande Augusto Albuquerque. Ele se aproximou devagar, segurando as mãos dela. E então, o sorriso brincalhão desapareceu do rosto dele, dando lugar àquela intensidade que sempre fazia o coração dela disparar. Antes de você aparecer, eu achava que minha história tinha acabado. Cassandra sentiu os olhos marejarem imediatamente. Augusto tirou uma pequena caixinha do bolso da jaqueta. Mas você chegou naquela estrada, toda molhada, brava e teimosa, e devolveu vida para essa fazenda. Para mim também. Cassandra já chorava antes mesmo de ele abrir a caixinha, revelando uma aliança delicada. Cassandra. Augusto respirou fundo, emocionado de verdade. Você aceita passar o resto da vida comigo? Ela levou a mão até a boca, sem conseguir conter o choro emocionado. E então começou a rir, no meio das lágrimas, daquele jeito bonito que fazia Augusto perder o ar desde o início. Claro que aceito. Augusto sorriu como Cassandra nunca tinha visto antes. Um sorriso leve, apaixonado, quase de menino. Ele colocou a aliança no dedo dela e puxou a jovem para um beijo demorado, enquanto o vento balançava os cabelos dos dois perto do lago. Alguns meses depois, a fazenda inteira estava enfeitada com flores para o casamento deles. E diferente do que Cassandra viveu no passado, daquela vez ela não se sentia sozinha, nem escolhida por obrigação. Ela se sentia amada. Dona Dalva chorou mais que todo mundo durante a cerimônia. Os funcionários comemoravam como se fosse casamento da própria família. E Augusto não conseguia tirar os olhos dela nem por um segundo, enquanto Cassandra caminhava em direção ao altar usando um vestido simples e lindo, sorrindo emocionada.
porque no fim era isso que ela sempre quis. Não riqueza, não status. Só alguém que segurasse sua mão sem vergonha nos momentos difíceis. E Augusto fez muito mais que isso. Ele virou o lar. Naquela noite, já casados, Cassandra ficou abraçada com Augusto na varanda da fazenda, observando o céu estrelado. "Posso te contar uma coisa?" Ela perguntou baixinho. "Pode. Naquele dia da chuva, quando você parou a caminhonete, eu achei que minha vida tinha acabado." Augusto beijou os cabelos dela devagar. "E eu achei que estava apenas dando carona para uma desconhecida." Cassandra sorriu aconchegada nos braços dele. Engraçado como a vida mudava tudo tão depressa. A viúva rejeitada pela própria família encontrou amor justamente nos braços do homem mais solitário daquela região. E talvez seja assim mesmo. Às vezes, o destino tira tudo da gente não para castigar, mas para abrir espaço para o que realmente merece ficar. E agora eu quero saber uma coisa de você. Em qual momento dessa história você percebeu que o Augusto já estava completamente apaixonado pela Cassandra? Foi quando ele a protegeu da cidade inteira? Ou naquele beijo no depósito? Me conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler o que vocês sentiram durante a história. E se essa história aqueceu seu coração de alguma forma, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também ama esses romances cheios de emoção, superação e muito amor. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias lindas assim para você.